Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Bíblia e Vida. Aqui nós mostramos como as histórias e ensinamentos da Bíblia continuam vivos e podem transformar o seu dia a dia. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de fé e inspiração. Você já sentiu vontade de fugir de algo que sabia que precisava enfrentar? Talvez uma decisão difícil, uma responsabilidade inevitável, ou até mesmo um propósito que Deus colocou diante de você? Muitas vezes, nossa reação natural é correr. E foi exatamente isso que Jonas fez. A história de Jonas é curta, mas profunda. É sobre medo, fuga, misericórdia e, principalmente, sobre a paciência e o amor de Deus que nunca desistem de nós. O chamado de Deus, Jonas era um profeta de Israel. Um dia Deus falou claramente com ele: "Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade daquela cidade subiu até mim." Nínive era uma cidade poderosa, mas extremamente violenta, inimiga do povo de Israel. Para Jonas aquilo não fazia sentido. Por que Deus queria dar uma chance de arrependimento para um povo tão cruel? E aqui aprendemos a primeira lição. O chamado de Deus muitas vezes não faz sentido para nós. Ele pode nos pedir coisas que parecem injustas, difíceis ou até impossíveis. A vontade de Deus nem sempre combina com os nossos planos, mas sempre é perfeita. A fuga. Em vez de obedecer, Jonas decidiu fugir. Ele desceu até o porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, direção totalmente oposta a Nínive, e embarcou. Mas por que Jonas fugiu? Talvez por medo. Talvez por preconceito contra os ninivitas. Talvez porque não queria ver a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Seja qual for o motivo, ele tentou escapar do chamado. E aqui está uma grande verdade. Quando fugimos de Deus, sempre descemos. Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão para dormir e depois desceu às profundezas do mar. Essa descida representa o que acontece quando tentamos viver longe do propósito de Deus. Nossa vida perde direção, perde luz e começamos a afundar. A tempestade, no meio da viagem, Deus enviou uma grande tempestade. O navio quase se despedaçava. Os marinheiros, desesperados, oravam cada um ao seu Deus e jogavam a carga no mar para tentar salvar o barco. Enquanto isso, Jonas dormia no porão. Ele estava anestesiado pela fuga, indiferente ao caos que sua desobediência causava. Os marinheiros acordaram Jonas e pediram que orasse ao seu Deus. Depois lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Então ele confessou: "Eu sou hebreu e sirvo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Estou fugindo dele." E disse: "Podem me lançar ao mar, e o mar se acalmará." Olha que interessante. Até os marinheiros tinham mais temor a Deus do que Jonas naquele momento. Eles relutaram, tentaram remar até a terra firme, mas não conseguiram. Então clamaram ao Senhor e finalmente lançaram Jonas ao mar. E no mesmo instante, a tempestade cessou. Essa parte nos mostra algo importante. Nossa desobediência nunca afeta apenas a nós mesmos. As escolhas erradas de Jonas colocaram todos no navio em risco. Da mesma forma, quando fugimos do propósito de Deus, acabamos afetando nossa família, nossos amigos e até pessoas que não têm nada a ver com nossas decisões. O grande peixe. Deus, em sua misericórdia, preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Para muitos, esse é o ponto mais incrível da história, mas na verdade, é o ponto mais profundo da graça de Deus. Jonas merecia ser destruído pela sua desobediência, mas Deus lhe deu uma segunda chance. Dentro do peixe, Jonas fez uma oração sincera. Ele reconheceu que havia tentado fugir, que tinha afundado no fundo do mar, mas que Deus o resgatou. Disse: "Quando a minha vida já se apagava, lembrei-me de ti, Senhor, e a minha oração subiu até a tua presença." Foi no ventre do peixe, no ponto mais escuro e solitário de sua vida, que Jonas reconheceu sua dependência total de Deus. E aqui está outra lição poderosa.
Às vezes, Deus permite que passemos por situações apertadas, difíceis, até mesmo desconfortáveis, para nos despertar. O ventre do peixe não era uma punição, mas um lugar de restauração. Foi ali que Jonas se reconciliou com Deus. A segunda chance. Depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Então Deus falou novamente com ele: levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue a mensagem que eu lhe darei. Deus não mudou de ideia. O chamado continuava o mesmo. A diferença é que agora Jonas estava disposto a obedecer. Isso nos mostra que mesmo quando falhamos, Deus nos dá novas oportunidades. Ele é um Deus de segundas chances. Talvez você já tenha fugido do que Deus queria para a sua vida. Mas Ele continua chamando você. O propósito dele não muda por causa dos nossos erros. O arrependimento de Nínive. Jonas finalmente foi até Nínive. Ele pregou uma mensagem curta e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A reação foi surpreendente. O povo acreditou em Deus, declarou jejum, vestiu-se de pano de saco em sinal de arrependimento. Até o rei deixou seu trono, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre cinzas. Ele ordenou que todos buscassem a Deus com sinceridade e disse: quem sabe Deus se arrependerá e desistirá de sua ira, e não pereceremos. E a Bíblia diz que Deus viu o arrependimento do povo e teve compaixão. Ele não destruiu a cidade. Uma cidade inteira foi transformada por causa da pregação de Jonas. A revolta de Jonas. Mas a história não acaba aí. Em vez de se alegrar com a salvação de milhares de pessoas, Jonas ficou irritado. Ele orou a Deus reclamando: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, e que prometes castigo, mas depois te arrependes. Jonas queria justiça imediata. Ele queria que Nínive fosse destruída, mas Deus queria mostrar misericórdia. Então Deus fez uma planta crescer para dar sombra a Jonas e depois fez a planta morrer no dia seguinte. Jonas ficou indignado com a perda da planta, e Deus disse: você tem pena de uma planta que não cultivou nem fez crescer. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais? A história termina aí com uma pergunta aberta. E talvez essa seja a maior lição. A misericórdia de Deus vai muito além do que podemos compreender. Ele não deseja a destruição, mas sim a salvação. E Ele nos chama a participar dessa missão, mesmo quando não entendemos completamente. Aplicando a nossa vida, assim como Jonas, muitas vezes fugimos do chamado de Deus. Fugimos quando sabemos o que é certo, mas escolhemos o errado. Fugimos quando Ele nos pede para perdoar, mas preferimos guardar mágoa. Fugimos quando Ele nos chama para servir, mas escolhemos o conforto. Fugimos quando Ele nos pede para pregar, mas preferimos o silêncio. Mas a boa notícia é que, mesmo quando fugimos, Deus não desiste de nós. Ele envia tempestades para nos despertar, peixes grandes para nos resgatar e novas oportunidades para nos restaurar. O Deus de Jonas é o mesmo Deus que nos dá chance após chance, porque o amor dele é maior que nossos erros. 3 lições práticas de Jonas. Não fuja do chamado de Deus. Quanto mais você corre, mais você desce. Deus transforma lugares de desespero em lugares de restauração. O ventre do peixe foi um lugar de recomeço. A misericórdia de Deus é maior que nossa lógica. Ele deseja salvar, não destruir. Conclusão. A história de Jonas nos desafia a parar de fugir e a obedecer ao chamado de Deus. Porque quando obedecemos, vidas são transformadas, cidades são restauradas, e a misericórdia de Deus se revela de maneira poderosa. O que Ele pede pode parecer difícil, mas sempre vale a pena. Então eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Será que você tem fugido do chamado que Deus colocou na sua vida? Se sim, lembre-se, ainda há tempo de obedecer, porque o Deus que chamou Jonas é o mesmo que continua chamando você hoje. E aí, o que você achou dessa reflexão de hoje? Se essa mensagem falou com você,
Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história da Bíblia que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.